vamos iniciar? Vamos começar. Então, pessoal, para quem está presente aí, boa noite a todos. Eu sou o Adriano Sedon, da Calcule. Junto com a gente, o Edivaldo Prudente, da Fazenda Joinha, em Tupaciguara, Minas Gerais. Um grande amigo, um cara que sempre fez uma gestão espetacular da Fazenda, que tem números para mostrar. Os números que vocês vão ver hoje são todos fornecidos pela Fazenda, não teve nada maquiado nem nada assim. Então, são os números com as medições da maneira correta, do jeito que tem que ser, tá? O Edivaldo tem uma história legal, já teve no leite, já saiu, já voltou, e ele vai contar um pouco da história da Fazenda, por que ele escolheu confinar as vacas e qual que tem sido o resultado desse sistema de confinamento. Tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e vou passando os slides. Só um momentinho. Giane, você tem que abrir para eu poder compartilhar o slide. Vou me colocar como host. Vou acertar aqui. Vê se deu certo, Adriano. Vamos ver. Deu. Então, vamos colocar aqui. Aí, Edivaldo, é sua aí, se você quiser se apresentar e contar sua história aí, eu vou passando os slides aqui conforme você for pedindo. Tá bom. Adriano, boa noite, Giane, boa noite a todos que estão acompanhando. Eu tenho uma grande satisfação de estar participando através desse convite que foi feito pelo Adriano para fazer esse bate-papo. Eu tenho certeza que a gente tem grandes amigos aí que nos ajudaram, colaboraram com essa empreitada que nós estamos e estão acompanhando. E, enfim, então é um bate-papo bastante informal de uma experiência que nós estamos com 30 meses nesse túnel, nesse composto através de túnel de vento. Inicialmente, nós sempre trabalhamos com gado de leite. Foi uma propriedade que veio do meu pai e nós sempre trabalhamos com gado de leite. E chegou um momento que a gente fomos melhorando o gado geneticamente, e a hora que nós percebemos é como aquele ditado: a gente estava de Ferrari andando uma estrada de terra, porque a estrutura física nós não melhoramos. Nós não tínhamos condição, enfim, uma série de obstáculos. E chegou o ponto que nós desfizemos do gado. Um gado de bastante tempo de genética, com muita genética. Nós sempre optamos por produção. O foco da fazenda, o nosso foco sempre foi produção de leite. E a gente veio melhorando esse gado geneticamente para ter vacas muito produtivas. Mas no período do verão a gente era penalizado, era horrível. Porque todo produtor que está nos ouvindo agora, está nos acompanhando, sente na pele o que a gente sentia, com toda certeza. Enfim, desfizemos do gado, tentamos trabalhar com gado de corte, garrote, depois novilha, e, enfim, uma propriedade menor, pequena, e nós sentimos a necessidade nós vimos que o nosso negócio era leite mesmo. Mas para que lado que a gente iria? Desde então, eu tenho uma formação, sou zootecnista, e isso me dá embasamento para poder me ajudar a escolher, a optar, a pesquisar. E por onde ia? A gente conhecia... Nessa época, eu estou falando de 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente conhecia um sistema de freestyle, mas freestyle sempre me amedrontou.
Essa é a palavra. É muita estrutura, cama de areia, cama de borracha, cama, colchão de borracha, colchão não sei das quantas, muita estrutura de ferro, muita cama. E aquilo me amedrontava, porque leite a gente sabe como é que é produzir leite, e eu nunca entendi que aquilo pagava conta. E eu sempre andei para pagar, enfim, eu procuro uma coisa que paga conta, um negócio que paga conta. Então, quando eu tinha esse freestyle na cabeça, as visitas que eu fiz, nunca me chamou a atenção. Até então que surgiu os compostos. Mas esse composto também me deixou assim, enfim. Até que um dia eu recebi um convite, nós criamos um grupo de produtores aqui e fomos conhecer o primeiro composto que o Adriano Sedon, ou um dos primeiros, ele acabara de fazer o lançamento dele. Nesse instante, já fazia um ano, no momento que eu fui visitar. E, enfim, foi um amor à primeira vista. Quando eu pisei dentro do túnel de vento desse produtor, eu falei, achei meu negócio. Vou voltar para o leite. E depois disso, um ano depois, a gente já estava instalado e já estava inaugurando o nosso projeto aqui. Nós também em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, uma região, nós estamos próximo a Uberlândia para facilitar a localização. Então, nós temos um período bem definido de chuva, e o verão é muito severo que eu digo, graças a Deus, com bastante chuva, bastante umidade. E isso tem lado positivo e muito lado negativo para quando está falando de gado de leite. O sistema que a gente usava era um gado semi-confinado, que sempre tratamos com pista de alimentação, enfim. E o Adriano está passando aí para a gente agora algumas fotos que algum técnico fez com a gente quando a gente estava no momento de estar construindo. Então, isso aqui são fotografias da nossa propriedade e, com toda certeza, isso aqui foi dezembro de 2017. Isso ali é uma pista. A gente chegamos inicialmente a arborizar para poder trazer sombra para os animais, e na época do verão a gente tinha que cercar as copas das árvores para as vacas não poderem deitar, porque senão o lugar que elas queriam é debaixo da sombra, e com essa umidade alta, esse barro, que depois elas vinham para a ordenha. Vão ter algumas fotos aí adiante que vão mostrar qual a situação. Deixava muito insatisfeito aquele servidor, aquele companheiro que estava lá fazendo a ordenha, e obviamente não ficava nada bom. As vacas depreciavam muito em função de casco, eram vacas pesadas. Eu estou acompanhando aqui através das fotos, aqui faz parte de algumas fotos que a gente guarda como lembrança, mais uma lembrança que, graças a Deus, não vamos ter mais. Enfim, está só como fotografia. Essas fotos aí, foto de corredor, que a gente sempre zelou bastante os corredores que a gente tinha, ele bastante compactado para poder dar firmeza. E vocês observam aí que onde passa a vaca não tem conversa. Essas vacas aqui, o grau de sangue delas, algum 7/8, a gente sempre foi migrando para isso, sempre pensando em vaca mais produtiva e, obviamente, procurando mais holandês. Nesse período aqui, a gente tinha 50% girolando e 50% holandês. Ou um 7/8, 15/16, alguma coisa assim. Está passando aí, mostrando alguma fotografia, isso antes do túnel. Uma foto aqui que está mostrando uma graça de uma chuva, bendita chuva, graças a Deus. Mas as vacas sofriam nesse período aí. É sempre aquela coisa, né, Edivaldo? A gente sempre está preocupado em que chova para fazer agricultura e depois a gente se preocupa com a lama e o sofrimento que isso daí vai causar para as vacas, né?
Quer dizer, a gente precisa da chuva, mas acaba que depois vem a preocupação de que a gente sabe que vai perder dinheiro com essa lama, né? É isso mesmo, Adriano. E a gente sabe que perde bastante, porque no inverno, eu vejo aqui uma distribuição, a gente tem 7 meses de inverno, aproximadamente 5 meses de verão. E esses 7 meses de inverno que a gente fazia o caixa, né? Nos 5 meses de verão depois a gente perdia tudo. É isso que eu sentia. Isso que eu senti muitas vezes, muitos anos, durante muitos anos. Isso aqui é uma fotografia muito característica, é animal que a gente tinha na fazenda, que ele está deitado no barro, sentindo calor. É uma vaca aí, uma 3/4 de sangue, sentindo muito calor, porque é uma vaca que alimenta muito, obviamente. Mas isso aqui foi em dezembro, alto verão, e, enfim, é o lugar que ela optou, que ela escolheu, que ela achou mais confortável. É o que a gente tinha para oferecer para ela nesse momento aí. E com isso, desse formato aqui, a gente não ia, mais uma vez, a gente não conseguiria ir muito adiante, não. Essas fotos aí estão mostrando que elas estão de baixo. Isso aqui, provavelmente, eu tenho lembrança dessas fotos aí, 10 horas da manhã. Um pouco mais adiante das vacas deitadas lá, vocês estão vendo um piquete. Esse piquete aí de uma forragem muito bem tratada, um tamanho de altura, de corte extraordinária. A gente preocupava muito com isso, para a vaca ir comer folha. Mas ela está lá na frente naquele formato e as vacas queriam a sombra. Ou melhor, lugar mais fresco. E esse lugar aqui, enfim, era um lugar que elas escolhiam para ficar. E mesmo a gente cercando, protegendo para não fazer esse barro e elas não deitarem. É isso. E aí, aqui o próximo slide, eu estou mostrando a construção do barracão, Edvaldo. Queria falar um pouco da... Quando você bateu o martelo, falou, vou construir, e em quanto tempo você fez, o que custou por vaca. Fala um pouco sobre a construção do barracão, quais foram os desafios, né? Tudo isso um pouco. Isso aqui está mostrando as fotografias, deixa a gente lembrar, está desde a terraplanagem, nós fizemos a fundação do galpão, um galpão que o SEDOM fez o projeto, e o projeto de estrutura civil, a alvenaria civil e a enfim, de cobertura, nós demos prosseguimento aí. Esse projeto, desde a terraplanagem até o dia que nós instalamos as vacas, como diz, nós entregamos a chave, foram 114 dias. Foi muito rápido. Eu tive facilidade pelo formato que nós optamos em fazer a construção. Eu tive uma grata satisfação de fazer ele nessa rapidez. Parte da construção foi comprada pronta, como tem uma fotografia vendo que os pilares já chegaram. Isso aí eu pensei até em construir na fazenda, que é uma forma, mas quando fizemos o cálculo, a diferença era pequena e preferimos comprar e veio instalando, e, enfim, foram 114 dias. Foi muito rápido, uma obra muito rápida. Tá as fotografias mostrando aí, tem um passo a passo. O pessoal da estrutura metálica, esse galpão foi construído, 100% dele foi, desculpa, parte dele foi construído na fazenda. A estrutura metálica foi construída na fazenda e os pilares vieram pronto. A fundação foi feita aqui, obviamente. Os pilares vieram, foram instalados e depois a cobertura, a estrutura metálica com cobertura foi montada aqui. Foi contratada uma equipe e essa equipe veio dando andamento aí. Até hoje é o barracão que eu vi ficar pronto mais rápido, Edvaldo. Nunca vi uma obra desse tamanho ficar pronta em 4 meses, né?
com tudo. Eu já vi cobrir, já vi fazer alvenaria, mas com toda a instalação de equipamento, tudo absolutamente do zero, tem que tirar o chapéu. O Adriano, eu vejo que a rapidez dele é porque a simplicidade do galpão dele, do composto, é um galpão muito simples. Enfim, não tem um segredo. No dia que a gente tinha estava com um projeto na mão, surgia dúvidas, a gente perguntava em termos de construção para um ou para outro, mas foi muito fácil de ser resolvido. Com toda certeza, muito tranquilo, muito tranquilo. É uma obra, você que disse que é uma obra grande, são 5.400 metros quadrados de área coberta, mas a estrutura que compõe ele é muito simples, é muito fácil, não tem detalhamento, não tem muito segredo, não, com toda certeza. Aí, mostrando o corte do piso, né? O piso é um lugar que tem que ter bastante atenção, requer um pouco mais de qualificação para fazer também, né? Com toda certeza. O piso aí, nós tivemos uma atenção muito boa nele aí, com muito detalhe. Fizemos de acordo com os critérios técnicos, frisando, espessura de concreto, FCK, eu quase virei engenheiro nisso aí também, viu? A parte de vibrar o concreto, que também é muito importante, né, no futuro para o casco da vaca, para manter o casco da vaca íntegro, né? Vibrar e abaixar a brita, né? Tirar a brita da superfície. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, e enfim. aí, ficando pronto, você foi trazendo já as cargas de serragem para não perder tempo, né? Exato, esse foi um planejamento que nós fizemos. A gente tinha alguns colaboradores aqui que nos ajudaram bastante nessa empreitada aqui. Um veterinário inicialmente, depois teve um outro, e nos ajudaram nesse planejamento aí. Então, instantaneamente, a gente estava tocando civil, a obra civil, a estrutura metálica, cobertura, e já estava recebendo maravalha, que inicialmente nós entramos com 100% de maravalha para fazer a cama dos animais, que nós temos aí uns 3.400 metros quadrados aproximadamente de cama. Então, nós já fomos simultaneamente recebendo esse material aí que está mostrando na fotografia. Tem fotografia de detalhe de bebedouro. Esse bebedouro aqui estava semi-acabado. Um ponto que eu acho muito importante, Edivaldo, é assim, ter velocidade de construção é muito importante para mudar o jogo na fazenda, né? Então, uma vez quando você está com a fazenda e você sabe que você vai ter um verão ruim, que você vai perder dinheiro no verão, e você tem uma fase curta para mudar o jogo, né? Às vezes eu vejo algumas fazendas que elas ficam patinando no investimento, querem fazer um composto, mas aí tentam fazer com mão de obra própria, fazer um investimento muito paulatino, e com isso acaba que demora 1 ano para construir. E nesse 1 ano de construção, a fazenda fechou negativo ou deixou de ganhar dinheiro, né? E levou muito tempo para você ter essa inversão de jogo. Eu acho que um dos aspectos de ter construído muito rápido assim também foi que rapidamente a gente começou a pôr leite nas vacas e mudar o negócio, né? Isso mesmo. Eu tive o privilégio de estar na fazenda fazendo a gestão da construção. Então, a qualquer momento eu tinha disponibilidade para correr atrás de algum produto faltante, alguma coisa faltante, enfim. Então, essa agilidade, esse privilégio de eu estar junto aqui acompanhando, foi interessante. Eu já percebi que outros amigos, companheiros que foram construir, demoraram um pouco mais, porque não podiam estar junto,
talvez não seria a diferença estar junto ou deixar de estar junto do negócio. Mas, enfim, eu tive esse privilégio e foi motivo da gente colocar leite nas vacas na hora certa. Porque senão a gente passaria mais um verão. Isso aqui foi dezembro e nós instalamos as vacas aqui dia 10 de janeiro de 2018. Então a gente passaria com toda certeza 100% de um verão a mais enfim, fora de um galpão. E o desastre é grande, porque eu já tenho experiência, tive experiência dolorosa disso aí. E graças a Deus deu certo. E essa foto aqui é para deixar qualquer construtor orgulhoso, Edivaldo, mas isso daqui é a sua sobra de obra, né? Esses dois latões aqui são sua sobra de obra. Ô Adriano, coincidentemente, essas fotografias foram feitas durante a construção do galpão e hoje ela está servindo para a gente mostrar. Eu faço questão de alguma visita que a gente recebe na fazenda, está mostrando. E essa fotografia aí me chamou muita atenção, que pelo fato da gente estar numa fazenda pequena, e tudo que a gente vai fazer numa fazenda, você vai fazer um espichadinho, um puxadinho, e projeto não existe, planejamento não existe. E me mostrou, porque essa obra aqui é uma obra de maior porte, então, obviamente, eu andei atrás de um projeto. E dentro desse projeto, a sobra de material de construção de estrutura que sobrou realmente foram esses dois tambores aí cheios de pedaços. Enfim, eu falo com os meus amigos, com os companheiros, que hoje, para fazer qualquer varandinha, eu contrato um projeto eu contrato um projeto. Muito interessante, essa aí é a sobra desses 5.400 metros quadrados, literalmente. A reforma da minha casa sobrou mais coisa do que a sua obra. Mas isso aqui é em função de um projeto bem elaborado, bem conduzido. Então, porque sobra é dinheiro perdido, é dinheiro jogado fora, né? Com toda certeza. Mas essa quantidade de sobra aí é brincadeira. Pessoal, não sei se eu saí. Edivaldo, acho que a internet do Adriano caiu. Sim. Não, já voltou. Não, aqui está meio instável aqui, mas vou voltar lá. A internet está meio instável aqui. Bom, então aqui já o barracão pronto, Edivaldo. É isso mesmo. Então, aí aqui a gente pode ver a placa evaporativa e o sistema que você está trabalhando dejeto, né? Você está trabalhando com dejeto 100% seco, né? Só raspado. Isso mesmo. Tá. E do dejeto, você vai continuar nesse sistema? Você vai mudar de sistema? O que você está pensando aí para o próximo barracão também, para ampliação? Realmente tem ideia de um outro galpão, porque esse galpão hoje está cheio, Adriano. Hoje nós estamos com 300 animais aí alojados, literalmente. Na data de hoje nós estamos com 300 animais. Nós temos pré-parto aí dentro e os restantes dos animais são vacas em lactação. Esse dejeto aí, existe algumas formas, né? E aí eu gosto de trabalhar porque é um dejeto mais sólido, mais fácil. Eu quero continuar evitando lagoas de tratamento, eu quero continuar evitando o uso de água para poder fluir esse dejeto. Enfim, esse dejeto aqui a gente coleta ele 2 vezes por semana. Nesse período de seca, de inverno, ele vai literalmente sendo distribuído na área que já foi colhida. Na época do verão, que as áreas estão ocupadas com as lavouras, então a gente tem um local de armazenamento e no momento correto a gente distribui. O projeto agora nós estamos terminando o orçamento agora para colocar um scraper. Mas um scraper que a gente vai continuar usando esse sistema sólido assim. Sim. Nada de diluir ele em água, nada de fazer lagoa, nada disso. Eu imagino, eu vejo
que a gente vai impactar menos ambientalmente aí também. Nos preocupa, e é esse formato aí que a gente está conduzindo. Aí algumas fotos do barracão. Sim. Só para ilustrar. Mudou a cara da fazenda, né? E aí os exaustores, falar aqui um pouco dos exaustores, basicamente esses exaustores foram comprados de uma granja desativada, né? Isso mesmo, Adriano. Foram comprados de segunda mão, são exaustores, enfim, estão funcionando. Nós já substituímos alguns, mas estão funcionando. Estão funcionando legal aí. Algumas fotos. Os exaustores são ligados através de grupo de 2, todos eles automatizados, dependendo da temperatura interna do galpão, eles acionam automaticamente, aumentando a quantidade, a velocidade do vento. E quando eles acionam, também está funcionando a placa evaporativa. A placa evaporativa, ela desce uma água e esse ar passa bem frio dentro por essa placa, fazendo esse conforto desse ambiente. Fica muito gostoso aí dentro. No verão, que nós temos temperaturas bem acentuadas, talvez até acima de 40 graus, aqui dentro nós estamos aí em torno de 24, 25, 26 graus no máximo. A gente conserva isso. Uma fotografia bonita para ver aí, se com certeza essa fotografia foi feita agora em janeiro, para ver o estado que as vacas ficam, né? Então, o conforto realmente é muito interessante. E é isso que a gente está preocupado. Eu costumo analisar e ver e acompanhar esse sistema nosso, ele dá conforto térmico para o animal, ele não tem mosca, ele não tem barulho, ele é muito menor o consumo de energia elétrica. Consecutivamente, nós temos mais leite por vaca, nós temos mais prenhez, nós temos taxas de concepção muito boas e tudo em função de um bem-estar animal, que proporciona esse sistema chamado túnel de vento. O Adriano já comentou, existe vontade nossa, sim, de fazer um segundo galpão. E estamos já estudando. Eu imaginei que a gente conseguisse já talvez iniciar esse ano, mas não vai dar mais. Mas eu já disse que nós estamos com o galpão lotado e com toda certeza nós vamos fazer o que eu não gostaria, que o Adriano, os nossos técnicos, os nossos consultores aqui sempre falam. Vai ser preciso da gente tirar um lote de dentro do galpão. E optar por qual lote que seria. Obviamente, nós estamos falando o lote de baixa lactação, final de lactação. Obviamente é esse. E esse talvez não seria o ideal de tirar. Mas, enfim, vamos ter que tirar um lote daí. Nós temos bastante animais para entrar. Outra opção seria desfazer de parte do rebanho, mas não é a intenção, porque nós precisamos crescer para realmente ter uma quantidade de animais também para um segundo galpão. Muitas vezes a nossa escolha é entre tomar muito veneno e tomar pouco veneno, né, Diego? Exato. Então, assim, que lotes a gente nunca tiraria do barracão? O pré-parto e o pós-parto. São os dois lotes que vão agregar mais na lactação da vaca, né? E aí você tem que fazer uma escolha difícil, às vezes, tirar esse último lote de lactação, ou lactação mais baixa, né? E conviver com os impactos que isso aí vai gerar, né? E um dos impactos que eu vejo não é só o impacto técnico de você
comprometer o final de gestação de vaca, né, a gestação aí mais no terço final da vaca, tudo isso. Mas você ter um lote de vacas que vão chegar sujas para serem ordenhadas, né? E com isso o ordenhador vai sair daquela rotina que ele já está acostumado de trabalhar com vaca limpa, de trabalhar naquele fluxo que ele já estaria trabalhando há 2 anos e meio, né? Então isso daí também reflete na equipe, né? O pessoal começa a meio que deixar para trás essas vacas, meio que desdenhar delas, né? E aí você tem que ficar de olho muito nesse último lote que está fora. Edivaldo, só para mostrar para o pessoal, hoje o pré-parto, basicamente as vacas secam e entram direto no pré-parto. Não, infelizmente não. As vacas secam, elas ficam talvez uns 20 dias no pau, a gente está chamando de pau aqui, que é um piquete, mas com uma suplementação, mas tomando temperatura alta, enfim, tá diferente. E a temperatura a gente observa que é muito importante para esse tipo de gado, enfim, para qualquer tipo de animal, né? Mas ela fica, e depois ela retorna, ela tem ficado aqui 30 dias no pré-parto, em função de adaptação de dieta, em função, a gente tem tentado fazer isso. Talvez alguns animais a gente não consiga com 100% dos animais, mas grande parte deles a gente consegue com que ela fique aqui no pré-parto 30 dias. E talvez 20 dias fora, entre a secagem e até entrar no pré-parto, 20 dias fora, que seria um piquete externo. E quando o barracão tem espaço, né, a gente tem feito ou vaca seca e pré-parto dentro do barracão, é muito importante as vacas secas estarem lá dentro, mas às vezes a gente tem trabalhado com pré-parto 45 dias na dieta aniônica e só secado as vacas e colocado elas no pré-parto direto, né? Mas o desafio que você está convivendo é o desafio que qualquer fazenda em crescimento tem, né? É muito fácil você tirar uma foto só daquele ponto e falar o negócio é esse daqui. E a verdade é que a fazenda está crescendo. E toda fazenda crescendo vai ter isso. Uma hora você superlota o barracão, aí depois você começa a fazer outro, aí depois você tem que lotar esse barracão de novo. Quer dizer, a gente sempre está crescendo, construindo, superlotando, é um ciclo, né? É um ciclo. Mas ganhar escala é muito importante no nosso negócio, é muito importante. Aqui tá o leite já em 2018, a evolução da produção de leite, Edivaldo. E a partir de junho a gente tem já a conversão alimentar. Então, aqui embaixo está quilo de leite por quilo de matéria seca ingerida, aqui na coluna laranja. Tá. E na coluna azul, a produção de quilos de leite. Isso mesmo. E aí, o que você fala da produção, Edivaldo? Como que foi vou falar, o caminho aí da produção, o que você achou? Produção foi muito importante. Quando nós optamos por fazer por esse projeto, esse sistema, eu tinha certeza que o leite ele viria. E o que paga a conta é leite, quantidade de leite. É isso que eu analiso. Mas eu tinha certeza que o leite viria. Eu sempre apostei em algo mais do que só o leite. Eu apostei muito em reprodução. E eu já falei algumas vezes agora, durante esse bate-papo, que nós vamos ter uma intenção de fazer outro galpão e isso significa que é sem compra de animais. Nós vamos fazer outro galpão com animais da fazenda. Então, além do leite subindo, nós também tivemos esse ganho, que eu acho ele muito importante,
Ele me mostrou uma importância muito grande, porque a gente que viveu outras épocas, a gente tinha muito problema de reprodutivo, vaca não prenhava, vaca não paria, você não tinha dificuldade de reposição. Quando você tinha que fazer reposição, você tinha que sair no mercado para comprar animais. E quais animais? Você quer comprar animal bom e barato. Esse talvez não combina. Muito difícil. Quando você ia nos bons, você trazia para cá, você não tinha estrutura, tomava bomba. E comprava aquele meia colher ali, não vira também, porque não tem genética, não tem lastro, né? Enfim, o leite foi muito importante para a gente e os números estão mostrando. Os números que nós estamos apresentando hoje são números da fazenda. Não há o maior interesse de poder maquiar, porque a gente sobrevive disso. Então, nós temos eles para mostrar, estamos mostrando, está aberto. O Sedom, que nos acompanha desde o início, aí, tem esses dados aí a todo instante. E nós estamos mostrando porque, enfim, eles são dados da fazenda e a gente acha importante. É uma extensão que a gente gostaria de estar fazendo. A gente gosta de receber companheiros, amigos, para poder estar mostrando como é que a gente está fazendo. Hoje eu falo que nós estamos tendo sucesso com a atividade de leite. Vivi a vida toda envolvido com pecuária de leite, mas no momento agora a gente está tendo sucesso com a atividade, sucesso econômico, está sobrando, tem os altos e baixos, preço de leite, não sei o quê, enfim, mas em função da escala que a gente atinge também, nos proporciona a fechar, fazer uma posição de grãos que nós vamos usar durante um período, de volumoso. Isso tudo nos ensinou, enfim, um planejamento que nos obrigou a ter uma gestão mais na mão, uma gestão mais acurada, mais apurada, rédea na mão. Mas é em função desse leite também, essa quantidade, esse volume de leite aí que nos proporciona isso. Enfim, eu acredito que eu te respondi, Adriano. Você me perguntou de leite. Então, os números aí. Aumenta sim, claro que aumenta. Com toda certeza aumenta, indiscutivelmente. Basicamente, se a gente for fechar médias anos, aí a gente está falando em 10, 11 litros a mais, comparado quando o gado estava semi-confinado, né? E hoje está com quanto de média, Edivaldo? Hoje nós estamos com 32 quilos de média. 32 de média. 32 quilos. Uma coisa que eu acho, só para fazer um adendo aqui, pessoal, se vocês quiserem escrever as perguntas, tá? Todo mundo que está ouvindo aí, vocês têm na barra aí um quadrinho que está escrito QEA, tá? De Question and Ask. Vocês podem digitar as perguntas aí, que depois que termina a apresentação, eu e o Edivaldo vamos tentar respondê-las aqui. Mas Oi. Adriana, aproveitar e agradecer ao pessoal. Nós temos agora 100 pessoas online e 26 pessoas online no Facebook. A nossa página da Calcule. Legal, pessoal. Obrigado aí pela presença. Mas uma coisa que eu acho muito importante é sair desse ciclo vicioso de você ganha no inverno, perde no verão e no final do ano você trocou cebola, e entrar num ciclo virtuoso, né? Quer dizer, começou a entrar dinheiro, você tem um processo mais na mão, você melhora a gestão e com isso as coisas vão andando um pouco, começam a ganhar velocidade, né? A melhora começa a chegar. Aqui a taxa de concepção, Edivaldo, verão e inverno 17, né? 2017, 18 e 19. Tá? Queria que você falasse um pouco do desafio que você enfrentou, que você tinha em concepção, tudo, e como que o barracão refletiu, tudo isso daí. Adriano, eu não
cortou parte da sua pergunta, mas eu entendo que você está perguntando em relação à taxa de concepção, em relação a verão e inverno, não é isso? A tabela está aí, está explícita. Em 2017 a gente tinha animais fora do galpão e mesmo assim mostra para vocês que a fazenda sempre foi uma fazenda que teve números bons. A gente sempre, enfim, tivemos muitos números bons, mas vieram evoluindo depois do galpão. 2018, 2019, no verão você vê são taxas com diferencial aí, não é isso? Isso. Eu acho que tem aqui um ponto importante. A fazenda tinha números bons, né? Então a gente vê 2017 aqui o gado semi-confinado, por volta de 20 de média, tá? E uma taxa de concepção boa. E aí eu queria comparar com 2019, tá? Quer dizer, a gente colocou 10 litros a mais na média das vacas, quer dizer, incrementamos quase aí 250 watts de calor por vaca e conseguimos ainda manter números bons de concepção. E concepção é um bom indicador não só da parte reprodutiva em si, mas da saúde da vaca. Então, ele é um dos... Quando a gente pega, por exemplo, produção de leite, outros indicadores, mesmo conversão alimentar, se a gente muda a dieta ao longo do ano, né, você tira um ingrediente porque acabou, você abre um silo novo, ou você estava trabalhando com grão úmido, agora você passa para trabalhar com grão seco, tudo isso muda a produção de leite. Mas um indicador que a gente gosta muito de ver é concepção. A concepção fala se o nosso serviço de resfriamento está funcionando bem ou não. E boas fazendas pelo mundo em termos de resfriamento têm conseguido aí 12 pontos percentuais de perda na concepção durante o verão ou menos, né? O Edivaldo está com 6 pontos percentuais. Então, em 2019, quando o gado estava estabilizado, tudo dentro do barracão funcionando, a gente teve 6 pontos percentuais. Isso daí mostra que teve um incremento muito significativo, porque apesar do aumento na produção de leite, a gente não teve um decréscimo na concepção, né? E aí, rodando com essas taxas na faixa dos seus 25%, 30% de taxa de prenhez, claro que você vai ter um del baixo, um diazinho aberto também baixo, e com isso aí você vai estar o seu rebanho mais eficiente na produção de leite, né? É isso mesmo. Aqui de volta estão os números das planilhas de reposição, né? Então, metro cubagem e valor gasto com a reposição, né? Interessante, né, Adriana? Isso aqui são números que a gente tem disponibilizado aí e muita gente que nos visita, muita gente que nos pergunta, parece até um rótulo que esse sistema tem, como é que está a cama, como é que está a cama, como é que está a cama e essa cama, enfim. E nós temos esses números aí para mostrar, inclusive, para controle de entrada de reposição de material para reposição. Nós temos ele em metro cúbico, temos em quilo, temos o valor dele, enfim. A gente tem isso tudo mensurado aí. Uma comparação que a gente faz que é muito interessante. O consumo por vaca ano é muito baixo para poder fazer reposição, porque é um item que pesa também, porque nós estamos falando de conforto. Então, esse conforto aí está composto de material para cama. No caso aqui nós usamos maravalha e casca de arroz, tá como palha de arroz, mas é casca de arroz ou palha de arroz. Pela região que nós estamos, o que nós temos disponibilidade é isso. E está mensurado aí através de 1 quilo, metro cúbico. Quando a gente compara através de um outro sistema, a gente vê que o sistema é bastante econômico nesse ponto aí também. Eu já comentei sobre energia elétrica
E estou falando de reposição de cama. Uhum. Então, esses aí são números que estão mostrando para a gente quanto que a gente repôs de cama. E aqui, esses 5 metros cúbicos que foram usados, eles estão com a reposição daquela troca do barracão, ou daquela que você tirou parcial e colocou mais, ou tá só a reposição? Total, esse aqui, 5 metros cúbicos, está incluso a entrada inicial, Cedon. Ah, está incluso aí na entrada inicial, tá? É. Pessoal, esse daqui é o número contando o inicial, quer dizer, a primeira vez que encheu o composto, tá? E o que você tem gastado por mês está mais ou menos na faixa de R$15 por mês por vaca. É isso mesmo. Tá? 50 centavos por dia. É isso mesmo. Hoje, Edivaldo, você fez uma venda de composto, né? De cama? De cama, é? Foi. De cama de composto. Foi. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi essa, assim, você vendeu, depois você teve que repor, como que foi essa troca aí, essa relação de troca? Olha, Cedon, é interessante quando você tem composto falar que vai vender e a gente também é agricultor, você fala, mas como é que você vende um material que você precisava estar comprando? É porque dentro dos cálculos que nós fizemos, foi interessante, em termos de negociação, a gente está fazendo uma permuta, nós fizemos uma permuta, vendemos e compramos. Então foi mais interessante para a gente. A primeira vez que nós tiramos, essa cama ficou no galpão por volta de 1 ano e meio, 18 meses. E nós temos números aqui, saíram aí aproximadamente 600 toneladas. Uhum. A região do Triângulo, onde nós estamos localizados, em Tupaciguara, não é uma região compradora disso, porque nós estamos bem próximos às cidades vizinhas aqui, que tem lavouras brancas, né, lavouras anuais, café, mas estamos um pouco mais distante. Então, esse produto nosso não tem uma valorização que eu acredito que poderia estar valendo. Uhum. Por isso, então, mais um motivo da gente estar jogando ela no nosso solo. Mas, por ser lavoura muito rápida a nossa, a gente tem como estruturar esse solo, sendo desnecessário, no meu ponto de vista, não estar usando esse produto ainda. Porque nós preferimos fazer essa berganha. Vendemos e compramos. Então, ficou 0 a 0. A conta que eu fiz foi essa aí. Ficou 0 a 0, está fazendo uma reposição. E esse ano nós definimos por apenas estar fazendo uma reposição. Então, nós não tiramos nada. Nós estamos já com 1 ano completo da última vez que entrou cama. Houve algumas reposições e agora nós fizemos uma reposição maior para poder ver se vai para mais 1 ano. Tá. Então, basicamente, a venda do composto está pagando a reposição da cama. Então, basicamente, se você fosse atribuir um custo à cama, você ia pôr o custo de trabalhar essa cama e, quem sabe, o custo financeiro do estoque que você tem lá dentro. Isso mesmo. Aqui eu pus um print aqui do acompanhamento de cama, né? E você fala um pouquinho desse acompanhamento de cama aqui, de como que funciona, né, dos pontos que vocês veem, tudo. Tá. Isso aqui me deixa saudade de alguns técnicos que acompanharam a gente aqui, que criaram essa planilha aqui. E ele com certeza está acompanhando a gente aí. Tá lá sim. Enfim, foi criado para mostrar para a gente monitorar. Então, isso está através de sinais, né, de cores, para mostrar para a gente que posição que estava. Nós temos separado por lote do galpão, nós temos medição através de temperatura, matéria seca e velocidade de vento. E com quantos exaustores estão ligados. Não sei se essa tabela aqui está. Número de exaustor ligado, tem aqui. Temperatura externa, então umidade interna, temperatura no painel e o horário que foi feita a coleta de dados aqui. Isso aqui é mensurar, é para a gente mostrar para a gente, para dar um rumo, dar um norte para a gente aqui. Tá sabendo para onde é que nós estamos indo conduzindo essa cama, porque
quando nós conhecemos o sistema também nos chamou a atenção em função de tantas perguntas que vieram. E essa cama, como é que fica? Porque o outro sistema tem tantos ventiladores secando a cama. E esse sistema não tem nada secando a cama. Enfim, e isso nos trouxe a fazer pesquisa, né? De certa forma, é uma pesquisa a nível de fazenda, mas nós estamos fazendo uma pesquisa. Então, nós temos esses números aqui para estar mostrando a simplicidade dos nossos dados aqui, mas são números. Então, isso aqui nos deixa confortável para poder estar continuando com o sistema. Isso aqui a gente consegue dirigir com enfim, a qualidade qualidade do leite. Nós temos um consultor na qualidade de leite também, que ele comenta com a gente, que fica surpreso de ver o quanto as nossas vacas são limpas. E se são limpas, obviamente, nós estamos falando de qualidade de leite. Menor quantidade de mastite clínica, uma CCS muito controlada, problema de casco bem pequeno, uma dermatite muito controlada. Enfim, isso aqui ajuda, é ferramenta, o acompanhamento da cama aí, através desses números, é um acompanhamento que nos deixa muito tranquilo para poder ir fazendo a condução de todo o processo. Porque o processo é um pacotão de situações, né? O sistema em túnel ele oferece grandes oportunidades na parte de resfriamento de vaca, de conforto de vaca, mas ele também necessita de um bom gerenciamento, né? Então, eu digo para o Edivaldo que hoje eu tomo muito cuidado quando eu ofereço um sistema de túnel, uma fazenda, porque eu tenho que definir o perfil da pessoa que vai ser o gestor daquele negócio. Eu acho que gestão em fazenda de leite é a primeira palavra, né? E você tem que dar a Ferrari para quem sabe pilotar a Ferrari, né? A gente ajuda muito, mas quem nasceu para ser gestor é gestor de fato, né? Então, acho que isso daí, essa planilha aqui também mostra o cuidado que se tem com o sistema, né? Aqui está tá o gráfico que foi feito de temperatura interna, externa e depois dos animais, né, Edivaldo? Foi mensurado aqui. Então, mostrar que a temperatura interna chega, às vezes, em altas temperaturas lá dentro, né? O que você tem para manter a vaca num ambiente adequado, na verdade, é o fluxo de ar mais o delta de temperatura. Então, vocês podem ver que houve picos aqui perto de 27 graus, né? E que quando a gente vai para o ambiente externo, a gente estava aqui nos meses horários, né? A gente tinha picos, nesses dias aqui tivemos picos na faixa de 38 graus. Quer dizer, Tupaciguara não é fácil para a vaca viver lá. É bem desafiador. Como Minas Gerais, de maneira geral, também apresenta muito desafio para resfriar a vaca. Então, aí, a gente teve pontos aí que a gente conseguiu até próximo a 10 graus de delta, né, de diferença entre fora e dentro do barracão. Que diferença foi o máximo que você viu aí, Edivaldo? Por volta de 10 graus mesmo? É isso mesmo, por volta de 10 graus. Talvez, com toda certeza, 10 graus. É muita diferença, é muita. Aqui a gente vê o gráfico então, foi colocado datalog nas vacas, tá? É um trabalho que a gente faz também, de colocar os dataloggers e customizar. Esse daqui o pessoal da Alta também fez, tá? Então, eles colocaram bastante lá também, fizeram esse gráfico, chegaram nos mesmos resultados que a gente teve lá dentro.
mas mostrar que, sim, as vacas entram em estresse térmico. Então, aqui, porcentagem de vacas em estresse térmico, e a gente via que tinha um pico. Aqui, todo dia tinha um pico. E aí eu queria mostrar para vocês qual que é esse pico aqui de temperatura das vacas, né? Então, todo dia a gente tinha um pico de temperatura, vocês veem que as vacas passavam bem e aí elas davam um pico. E todos os dias em fevereiro, né, você vê esse pico de temperatura, né? Então, Edivaldo, você pode explicar o que é esse pico aqui para a gente? O que é esse horário aqui? Isso é o horário da segunda ordenha. Uhum. A segunda ordenha nossa tem início às 13 horas, é quando as vacas saem do galpão, vão até a sala de ordenha e voltam. Elas caminham num corredor aberto, a céu aberto, de 82 metros, entre o galpão e a sala de ordenha. E é exatamente esse horário aí que tem esse pico. Um desafio que a gente tem em qualquer sistema, pessoal, mesmo nos sistemas de túnel de vento, de cross ventilation, seja com que tipo de cama for, é que a hora que você agrega as vacas para ordenhar elas aquecem. Mesmo que a ordenha seja climatizada dentro do barracão. Então, aqui já é uma discussão há tempo da gente fazer um resfriamento direto, tá? Então, com ventilador e aspersor na sala de espera para conseguir trazer esse pico para baixo e manter a normalidade das vacas, né? E manter a temperatura dela normal. Mas é o cuidado de qualquer fazenda a gente colocar data logger, medir a temperatura e ir customizando o sistema, né? E aqui está a tabela do consumo de energia, né, Edivaldo? É isso. É isso. Aqui você tem um relógio só para o barracão, né? Durante a construção, nós fizemos a opção e instalamos um relógio medidor de energia. Então, lá dentro do galpão, nós sabemos a qualquer momento quanto de energia que nós estamos consumindo. É uma forma da gente ter esse número, porque a maioria das fazendas está tudo conjugado. Quanto você gasta de energia? Acho que é tanto, porque eu tenho tantos motores, vezes tantos CV, tantos KVA, mas não, ali realmente nós temos medido. Está medido porque nós temos um relógio simples, um relógio medidor. Uhum. Aí os números. Uhum. Aí a gente tem o consumo dos exaustores, da placa evaporativa, da iluminação, dos portões, né? Quer dizer, absolutamente está tudo nesse relógio. Sim, está tudo no relógio. Então aí, pessoal, é o consumo, o valor é pelo quilowatt-hora 61 centavos. Aqui o consumo, tá? Então aí uma multiplicação simples aí, a gente aproximou os números aí para não ficar com muitas casas depois da vírgula, mas vocês têm aí o consumo e o custo diário por vaca. Então, na faixa de R$ 1,50 aí por vaca por dia, né? Então, se você somar R$ 1,50 mais o consumo de cama, tal, a gente vai chegar em R$ 2,00 por dia de alojamento dessas vacas. Pessoal, é isso daí. Queria agradecer o Edivaldo de abrir a fazenda dele, mostrar os números, né? Muito obrigado. Acho que esse é o nosso primeiro webinar falando de um projeto, né? Os outros nossos foram webinars falando mais da parte teórica. E eu vou deixar aberto aí, já temos várias perguntas, e aí eu e o Edivaldo aqui vamos respondendo. Deixa eu... Bom, primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta geralmente todo produtor chega na fazenda e pergunta duas coisas, né? Qual que é o custo do leite, do litro de leite? Essa é a primeira. Você tem hoje o custo do seu litro de leite produzido, Edivaldo? Temos sim. Tá. Isso é muito... É muito relativo essa questão de quanto é o custo do leite produzido.
Porque, como eu disse, nós temos posição de nutrientes em relação à alimentação já prefixados com bastante antecedência. E sempre nós temos algumas modalidades de fazer custo. Tem uma modalidade que ou você remunera esse capital, enfim, é uma situação mas é em torno aí de 1,35, 1,36, alguma coisa nesse número. Tá. E tem uma coisa muito importante, né? Não é porque às vezes você tem um custo por litro de leite baixo que o seu negócio é bom, porque escala importa muito. Então, às vezes, muito mais do que litro de leite, eu gosto de saber o que cada vaca deixa por dia na fazenda, né? Então, você tem altas produções, você consegue deixar mais dinheiro por vaca por dia, mesmo tendo um custo por litro de leite mais elevado, né? Então, às vezes não é o melhor indicador de todos. Outro aqui tem várias perguntas que podem ser resumidas da mesma forma, mas é assim, custo da vaca instalada, tá? O que você gastou na época? São preços aí de quase entre comprar, construir, estou falando de 3 anos atrás, praticamente, né? Mas o que gastou-se por vaca instalada, vaca alojada? Bem próximo de R$ 3.500. R$ 3.500, tá? Quando eu digo bem próximo, não ultrapassando isso. Tá. Hoje eu diria que é por volta dos R$ 4.500, dependendo muito do tamanho do barracão. Então, quanto maior um barracão, quanto maior o sistema, mais barato ele fica por vaca alojada. Então, esse sistema ele não é interessante para poucas vacas. Por quê? Porque o que manda nele, o que manda na quantidade de equipamento, é a área frontal do barracão. Num cross ventilation, a área lateral dele. E o caminho do vento ele pode servir para 50 vacas, ou para 250, ou para 500 vacas. Então, eu diria que você tem um número mínimo para que esses barracões de túnel ou de cross ventilation sejam viáveis, né? Uma outra pergunta aqui para mim, qual que é a diferença de produtividade entre compost barn e túnel de vento? Eu diria que a questão não é do compost barn ou do túnel de vento. A questão é de resfriar as vacas ou não resfriar as vacas, né? Então, você pode ter bons resultados de resfriamento num compost aberto, trabalhando com aspersão e ventilação na pista, ventilação na cama e ventilação e aspersão na sala de espera. E você pode ter bons resultados de resfriamento também no túnel de vento. A questão é muito você conseguir resfriar a vaca de fato. E resfriar a vaca de fato pode aí colocar por volta de 1.200 até 2.000 quilos por lactação, né? Obviamente, quando você põe a vaca no composto, você já tirou um grande fator que é sol. Tirar a vaca do sol. Mas não quer dizer que você conseguiu roubar todo o calor que ela produz com a ingestão de alimento, com a produção de leite, com a fisiologia dela, né? Então, é imperativo que em qualquer sistema a gente resfrie as vacas. E para quem tem um composto e ainda não resfria as vacas, né, eu diria o seguinte, que você só comprou metade do sistema. A outra metade vem quando você começa a resfriar os animais. Outra pergunta aqui. Qual a necessidade de reposição e troca de cama? Acho que deixou bem exemplificado, né, Edvaldo? Mas em 2019 você fez uma troca após um ano, basicamente, né? Foram 13 meses, se eu não me engano, a primeira troca. Isso. Um pouco mais. Um pouco mais, 13 meses.
Isso. E depois, esse ano, só reposição. Eu Exato. tenho barracões que a gente está com a mesma cama faz bem mais tempo, 4 anos aproximadamente. Então, a reposição se dá muito pela necessidade agronômica, né? Muito mais, às vezes, do que pela produção. Qual a diferença do valor do investimento por vaca entre os dois sistemas? Eu diria o seguinte, que a partir de 200 vacas, os dois sistemas têm preços relativamente parecidos, né? Antes disso, você tem que pensar bem, porque o investimento em equipamento vai ser maior no túnel. Então, eu diria que túneis são muito bons para quem está pensando aí em alojar 150, 200 vacas para frente, né? Não antes disso. Há uma pergunta aqui. Edivaldo, você tem o custo do quilo de leite antes e depois do empreendimento? Você acha que o incremento de quase 50% de produção compensaram o investimento? Se eu tenho o custo do leite antes do investimento? Tenho, mas não estou lembrado. Tá. Mas, assim, sua margem líquida aumentou consideravelmente. Sem dúvida. Sem dúvida. E você acha que, mesmo com esse incremento de quase 50% na produção, o investimento compensou? Quer dizer, obviamente compensou porque você vai fazer outro, né? Mas compensou, quer dizer, você vê a rentabilidade do seu negócio mudada pelo investimento no túnel de venda? Sem dúvida. É impressionante essa rentabilidade, ela me mostrou isso. Eu já disse que estamos já com o propósito de fazer o segundo galpão. E o desafio aqui foi muito grande, porque me fez estudar muito mais o processo, me fez entender mais o processo, mesmo com formação acadêmica na área, mas me forçou a entender mais. Hoje eu entendo um pouco mais de leite, de vaca de leite, do que eu entendia antes, quando eu achava que eu entendia. Enfim, me obrigou a estudar um pouco mais o sistema, porque os desafios são maiores, são muito mais rápidos, tem uma exigência diferente. É coisa muito mais rápida. Tem bastante pergunta repetida aqui, pessoal, então eu vou dar uma resumida aqui, mas tem uma outra pergunta aqui sobre consumo de energia. A gente mostrou lá que o custo por vaca-dia foi na faixa de R$ 1,50, tá? Então, na faixa de 2,5 kW. Né? No gráfico de produção, a produção de leite tinha uma barra laranja do lado. O que significa aquilo lá? Aquilo lá, essa daqui é uma pergunta do Cássio Camargo. Aquilo lá significa o seguinte, a eficiência alimentar. Então, quantos quilos de leite a vaca está produzindo por quilo de matéria seca ingerida, né? Isso daí dá para diretamente afetado pelo estresse térmico, né? E claro que você mudando a dieta, por exemplo, você tritura mais o milho, você faz grão úmido em vez de grão seco, qualquer coisa assim, também muda esse número. Mas é um número que a gente gosta de olhar para saber para onde está indo também. Quando a dieta está bem estabilizada, você está trabalhando com vou falar, é o mesmo silo, o mesmo grão, tudo igual, é um número muito legal da gente prestar atenção, né? Uma pergunta aqui do Marcelo. Você fez uma permuta pelo composto, ou você simplesmente vendeu e comprou cama nova, né? E por quanto você vendeu essa tonelada de composto? Quanto que está valendo o composto aí em Tupaciguara?
R$ 100 a tonelada. Foi o valor que eu negociei. E nós compramos por volta de R$ 250 a tonelada, ou R$ 45 o metro cúbico, de uma maravalha que tem um percentual de matéria seca nela, que a gente mensura também. Enfim, são esses números aí. E algumas regiões que a gente vê assim, que tem lavoura mais como café, coisas assim, tem até uma valorização um pouco maior. Né? Tem uma valorização maior aí, eu vejo na faixa de R$ 180 a tonelada. O Camilo está parabenizando a gente. E está falando aqui das mesmas coisas que outros já perguntaram. Né? E falando do projeto de trabalhar com dejeto seco, né? O porquê de trabalhar com dejeto seco, isso daí, se a gente demanda de um projeto ambiental mais detalhado ou não. Falar minha opinião, depois o Edivaldo fala dele, mas assim, quando a gente começou, eu tinha bem mais restrições de trabalhar com dejeto seco. Né? Eu falava, Edivaldo, você vai mudar para vamos jogar na canaleta, vamos colocar água, vamos passar no separador, vamos colocar um canhão. E o Edivaldo falou, não, vou fazer desse jeito aqui, vamos ver o que dá. E tem funcionado muito bem. Né? Eu acho que tem funcionado muito bem. O próximo passo agora vai ser automatizar a raspagem. Né? A raspagem. A gente já falou sobre isso daí tudo, mas tem assim, surpreendeu pela facilidade que a fazenda está tendo em trabalhar com esse dejeto mais seco. Obviamente, no composto aberto, onde você tem uma aspersão na pista, você vai ter um dejeto extremamente úmido, e aí sim, essa parte de trabalhar com os dejetos fica mais impositivo você pôr um separador sólido e tudo. Mas hoje tem ido muito bem. Você pode comentar um pouquinho mais da parte do dejeto aí, Edivaldo? O que eu vejo é isso mesmo que você comentou, Sedon, é a facilidade de trabalhar com dejeto, o baixo custo de trabalhar com esse dejeto. Eu já comentei, eu não gostaria de ter lagoa 1, lagoa 2, separador de sólido, bomba, motor, enfim, isso para mim, eu nunca visualizei isso. E como você já comentou, nós optamos por fazer esse sistema de sólido e está funcionando muito bem. É muito baixo o investimento, ambientalmente nós estamos corretos, porque não tem impacto. A gente retira daquele box que está ali no final do galpão 2 vezes por semana e ele vai para a área que já foi colhida. Como se o animal tivesse a nível estivesse a pasto. Essa é a análise que eu tenho. Então, eu sempre considero que ele é muito simples. A gente vai continuar com esse sistema. Outro ponto aqui, tem o Lucas está cumprimentando a gente, né, falando que mandando os parabéns aí pelo trabalho e perguntando o que a gente enxerga de alternativa, ou de oportunidade para aumentar mais ainda a produção de leite, Edivaldo. O que você vê aí para frente de colocar mais leite nas vacas? Você acha que agora qual que é o limitante? É genética? Comida, você é um grande produtor de comida, provavelmente uma das melhores dietas que eu vejo aí. O que você vê para frente para a gente chegar lá de conseguir fazer médias aí em ano de 33, 34, 35 litros? Olha, o pacote está montado, está pronto, então a gente aposta agora em genética. Nós temos um trabalho aqui feito por um pessoal que tem acompanhado a gente incansavelmente e estão melhorando gradativamente esse grau racial aí. E a genética tem mostrado para nós que a cada animal que entra, que já seria uma reposição, que está ingressando no plantel,
ele tem mostrado aí para nós um incremento de 2.500, 3.000 quilos de leite a mais na lactação, que é uma filha do animal que a gente já tem ali na fazenda, entendeu? Então está mostrando para nós que genética está mostrando tudo. Porque o ambiente está pronto. Eu costumo comentar com os companheiros que nós estamos com um hotel 5 estrelas. Então nós precisamos de cliente para esse nível de hotel aqui. Esse cliente tem que ser bom, tem que pagar essa conta aqui. Então, em função dos animais que nós viemos, nós ainda estamos numa fase de crescimento, mas vamos melhorar geneticamente. Então, genética, eu aposto muito na genética. A hora que você começa a entrar nas produções mais altas, a genética começa a mostrar realmente qual que é o diferencial, né? A hora que está todo mundo, vamos falar, num sistema muito ruim, as vacas boas e ruins são a mesma coisa, né? Todo mundo é afetado e você não destaca as boas. A hora que você põe num lugar desse, as boas se destacam, né? Então, aí você realmente conhece o gado que você tem. Do Lucas perguntando da sala de espera, perguntando se hoje tem resfriamento na sala de espera. Ainda não está instalado, né, Edvaldo? Ainda não. Não, mas já foi feita a cobertura, a extensão dela? Tem uma cobertura, tem uma extensão. Que antes também faltava um pouco de sombra para essas vacas, foi feito um barracão maior de espera. Isso, um alongamento do galpão da sala de ordenha. Nesse verão vai entrar a parte de aspersão e ventilação da sala de espera, né? Do Milton aqui, gostaria de saber qual a mudança com a CCS. O que você pode contar de histórico de CCS para a gente? CCS, hoje nós temos um consultor que nos acompanha e, enfim, para poder dar norte, dar embasamento, mas é muito tranquilo. Nós temos números muito interessantes, sempre almejando números menores de CCS. Quando eu falo números menores, abaixo de 300, hoje nós estamos com um número de 290, tivemos um pouco mais alto, mas enfim, é muito tranquilo, está muito tranquilo. Lá atrás, quando as vacas estavam fora do sistema, você girava quanto CCS? 800, 1 milhão, 600, eram esses números. Variava demais com a época do ano. O verão batia 1 milhão, o inverno melhorava bastante. Com certeza. Tem uma pergunta aqui também do Milton. Minas, obviamente, é uma região quente, a gente tem bastante carrapato e as vacas estão saindo do barracão, elas tomam uma carga de carrapato e voltam para o barracão. Você tem tido algum problema de tristeza nessas vacas? Nenhum. Não. Nunca tivemos problema. Isso é um ponto, pessoal, que eu falo muito, é o seguinte: não limpe suas vacas quando você vai introduzir elas no sistema. Tá? Elas estão com carrapato, entra no sistema com carrapato, você vai manter uma população muito baixa lá, mas vai ter alguma população para manter uma memória imune nessas vacas, e aí você não vai zerar o carrapato, quer dizer, você não vai ter surtos de tristeza lá, gente. O Rui está perguntando se tem algum projeto de industrialização da produção para frente. E te parabenizando aí pela dedicação e eficiência. Nossa, o Rui está muito longe. Muito longe da gente. Mas a gente já conversei principalmente com ele aí, para ele poder estar nos ajudando aí. Ele é internacional e ele de vez em quando dá uma pitada para a gente aí. Nós vamos pensar, amadurecer mais essa ideia aí. Tem uma última pergunta aqui do Leandro. Quanto à inseminação, se a gente tem usado sêmen convencional, sexado, OTE, o que tem sido feito aí? Hoje, sêmen convencional,
Semi-convencional. O que mais que ele perguntou? Tem feito TE? Não, já fizemos suspendemos o projeto. Tá. Suspenso. Pessoal, com isso daí a gente encerra as perguntas, tá? Se ficou aí alguma dúvida, eu acho que eu tentei responder todas as perguntas juntas aqui, tudo que teve, mas o Edivaldo é um cara super acessível, Fazenda Joinha é super acessível, vocês também têm meus contatos aí no Instagram, Facebook, no nosso site. E eu queria agradecer primeiro, Edivaldo, de estar aqui à noite compartilhando isso daí com a gente. Muito obrigado, Edivaldo. Obrigado aí a toda a equipe da Joinha. E agradecer vocês também aí pela participação. Muito obrigado. Adriano, eu quero agradecer também, agradecer a nossa equipe, os nossos colaboradores aqui, que sem eles a gente não toca. Agradecer minha esposa, que está junto comigo a todo momento, a todo instante. Eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento especial. Hoje é o aniversário dela, então eu aproveito e cumprimento também. E te agradeço aqui imensamente pela oportunidade que você está dando da gente mostrar isso. Enfim, muito obrigado. Obrigado, Giane. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Edivaldo. Boa noite. Obrigado aí, pessoal. Boa noite.